dia, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos nos próximos dias na leitura e exposição do livro de Gênesis, hoje no capítulo 1, 2 e finalizando no capítulo 3. Agradecendo a Deus por mais um ciclo, que se passa e que se fecha, que foi 2022, e que agora em 2023 possamos dar continuidade neste privilégio, de estarmos meditando nas Sagradas Escrituras, e eu tenho certeza que Deus continuará falando aos nossos corações. Queridos irmãos, Gênesis capítulo 1, vemos aqui que no princípio criou Deus. A expressão no princípio, irmãos, ela é um pouco enfática e chama a atenção para o fato de um princípio real. Outras religiões antigas, ao falarem da criação, afirmam que esta ocorreu a partir de algo já existente. Referem-se à história como algo que ocorre em ciclos perpétuos. A Bíblia, irmãos, olha para a história de modo linear, como um alvo final determinado por Deus. Deus teve um plano na criação, o qual ele levará a efeito. Amém? Várias conclusões, irmãos, decorrem da verdade contida no primeiro versículo da Bíblia. Uma vez que Deus é a origem de tudo quanto existe, os seres humanos e a natureza não existem por si mesmos, mas devem a Ele sua existência e a sua propagação. Também, irmãos, toda a existência e forma de vida são boas se estão corretamente relacionadas com Deus e dependentes dele. Outro ponto interessante é que toda a vida e criação pode ter relevância e propósito eternos. Deus, irmãos, tem direitos soberanos sobre toda a criação, em virtude de ser seu Criador. No mundo caído, ele reafirma esses direitos mediante a redenção. Vimos, irmãos, que no versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Esse versículo, irmãos, descreve tanto o processo que Deus empregou para criar, como a ação do Espírito Santo na criação. No capítulo 1, versículo 3, a expressão haja luz, aqui vimos que a palavra hebraica para luz refere-se às ondas iniciais de energia luminosa atuando sobre a Terra. Posteriormente, Deus colocou luminares, literalmente luzeiros, como vimos no versículo 14, nos céus como geradores e refletores permanentes das ondas de luz. O propósito principal desses luzeiros é servir de sinais demarcadores das estações, dias e anos. No versículo 4, a expressão era boa a luz. Aqui, irmãos, 7 vezes Deus declara que aquilo que ele criar era bom. Cada parte da criação por Deus efetuada executou plenamente a sua vontade e propósito. Deus, irmãos, criou o mundo para revelar a sua glória e para ser um lugar onde a raça humana pudesse compartilhar da sua alegria e vida. Note, irmãos, como Deus executou a obra da criação de conformidade com um plano e uma ordem. Versículo 5, e foi à tarde e amanhã o dia primeiro. Essa identificação, irmãos, é repetida 6 vezes neste capítulo. A palavra hebraica para o dia é Yom. Normalmente significa um dia de 24 horas, ou a porção em que há luz, nas 24 horas. Mas também, irmãos, pode referir-se a um período de tempo de duração indeterminada. Se os irmãos fazerem um paralelo, no capítulo 2, versículo 4, veremos que os 6 dias da criação são designados como no dia. Muitos entendem que os dias da criação eram de 24 horas, pois sua descrição diz que consistiam em uma tarde e manhã.
Outros creem que tarde e manhã simplesmente significa que uma determinada tarde encerrou algum ato específico da criação e que amanhã significa que iniciou um novo ato. No versículo 7, vimos a expansão, o firmamento. Refere-se à atmosfera posta entre a água na terra e as nuvens acima dela. Capítulo 1, no versos 14. Sejam eles para sinais. Deus, irmãos, determinou que o sol, a lua e as estrelas servissem de sinais que conduzissem a ele, além de regularem o andamento dos dias, estações e anos. A astrologia, irmãos, deturpou esses propósitos determinados para os astros e surgiu o ensino falso de que os astros e planetas influenciam e orientam a vida das pessoas. E isso é um grande engano, amém? Versículos 22. Deus os abençoou. Deus, amados irmãos, abençoou os seres viventes e declarou que a natureza e os animais eram bons. Primeiro, irmãos, Deus se deleitou na sua obra e lhe atribuiu valor. Da mesma forma, o cristão deve considerar que a natureza, com sua beleza e seus animais, é algo de bom para se desfrutar e de imenso valor. Amém? Segundo, irmãos, embora a natureza agora esteja maculada pelo pecado, continua tendo grande valor como um meio de expressão da glória de Deus e do seu amor à raça humana. O cristão, irmãos, deve orar pela libertação completa da criação, da sua escravidão do pecado e da sua degradação. Versos 26. Disse Deus: façamos. Essa expressão, irmãos, contém uma referência ao Deus Trino e Uno. O uso da primeira pessoa no plural, nós, indica que há pluralidade em Deus. A revelação da característica trina e una de Deus só se torna clara, porém, quando chegamos ao Novo Testamento. E aqui nós temos uma referência maravilhosa, na verdade duas. Mateus capítulo 3, versículo 17 e Marcos capítulo 1, versículo 11. E eu peço aos irmãos que leiam as referências para um melhor entendimento do texto. Amém? Dando continuidade no versículo 26 do capítulo 1, aqui Deus também fez o homem. Nos versículos, irmãos, 26 a 28, lemos a respeito da criação dos seres humanos. Em Gênesis capítulo 2, entre os versos 4 a 25, supre pormenores mais específicos a respeito da sua criação e do seu meio ambiente. Esses dois relatos, irmãos, se completam e ensinam várias coisas. Primeiro, tanto o homem quanto a mulher foi uma criação especial de Deus, não um produto da evolução, como muitos dizem e acreditam nos dias de hoje. Segundo, o homem e a mulher, igualmente, foram criados à imagem e semelhança de Deus. À base dessa imagem, podiam comunicar-se com Deus, ter comunhão com Ele e expressar de modo incomparável o seu amor, glória e santidade. Eles fariam isso conhecendo a Deus e obedecendo. Eles tinham, amados irmãos, uma semelhança moral com Deus, pois não tinham pecado. Eram santos, tinham sabedoria, um coração amoroso e o poder de decisão para fazer o que era certo. Viviam em comunhão pessoal com Deus, que abrangia obediência moral e plena comunhão. Quando Adão e Eva pecaram, sua semelhança moral com Deus foi desvirtuada. Na redenção, irmãos, os cristãos devem ser renovados segundo a semelhança moral original. Adão e Eva possuíam semelhança natural com Deus. Foram criados como seres pessoais, tendo espírito, mente, emoções, autoconsciência e livre-arbítrio. Em certo sentido, irmãos,
A constituição física do homem e da mulher retrata a imagem de Deus, o que não ocorre no reino animal. Deus pôs nos seres humanos a imagem pela qual ele apareceria visivelmente a eles e a forma que seu filho um dia viria a ter. O fato, irmãos, de seres humanos terem sido feitos à imagem de Deus não significa que são divinos. Foram criados segundo uma ordem inferior e dependentes de Deus. Toda a vida humana provém inicialmente de Adão e Eva. Amém? Versículo 28 do capítulo 1. Frutificai e multiplicai-vos. O homem e a mulher, irmãos, receberam o encargo de serem frutíferos e de dominarem sobre a terra e o reino animal. Primeiro, foram criados para constituírem lares para a família. Esse propósito de Deus, declarado na criação, indica que ele volta-se para a família que o serve e que a criação de filhos é algo de máxima prioridade no mundo. Segundo, Deus espera deles que lhe dedicassem todas as coisas da terra e que as administrassem de modo a glorificar a Deus e cumprir o propósito divino. Terceiro, o futuro da terra, irmãos, passou a depender deles. Quando pecaram, trouxeram ruína, fracasso e sofrimento à criação de Deus. E quarto, é uma obra exclusiva de Jesus, restaurar a terra à sua posição e função perfeitas na sua vinda no fim desta era. Amém? Capítulo 2 de Gênesis, a partir do versículo 3. E abençoou Deus o sétimo dia. Deus, amados irmãos, abençoou o sétimo dia, o sábado, e o destinou tanto como dia sagrado e especial de repouso, como um memorial do término de todas as suas obras criadas. Deus, irmãos, posteriormente, fez do sábado um dia de bênção para o seu povo fiel. Reservou-o para ser um dia de descanso, de culto, adoração e comunhão com ele. No versículo 4 do capítulo 2, esse segundo relato da criação, como vimos aqui entre os versículos 4 a 25 do capítulo 2, não contradiz o capítulo 1. Ele explica, irmãos, com maiores detalhes a criação do homem e da mulher, o meio ambiente deles e o seu período probatório. O capítulo 2 apresenta os detalhes por assuntos, ao passo que o capítulo 1 dá a ordem cronológica. Amém? Ainda no versículo 4, Elohim, que é o nome de Deus, enfatiza sua grandeza e amor, ao passo que Senhor é o seu nome pessoal, pactual, através do qual ele se revela ao seu próprio povo, inerentes na revelação do nome de concerto de Deus. Esta, a sua amorável benignidade, seu empenho redentor para com a raça humana e sua pronta e fiel presença com o seu povo. Esse nome pessoal aparece em situações nas quais ele é visto em relacionamento direto com o seu povo ou com a natureza. Quando os termos do Senhor Deus aparecem juntos, falam do Criador onipotente em concerto amoroso com a raça humana. O termo português Senhor, irmãos, em referência a Deus, traduz duas palavras bíblicas no hebraico, Jeová e Adonai. Capítulo 2, versículo 7. Aqui vimos falar sobre a alma vivente. Ao outorgar, irmãos, da vida aos seres humanos, é descrita como resultado de um ato especial de Deus, para distingui-la da criação de todos os demais seres vivos. Deus, irmãos, comunicou de modo específico a vida e o fôlego ao primeiro homem, e assim evidenciou que a vida humana está num nível acima de todas as outras formas de vida, e que pertence a uma categoria à parte, e há uma relação ímpar entre a vida divina
e a humana. Deus, amados irmãos, é a fonte suprema da vida. Amém? Versículo 8. Um jardim no Éden ao oriente. O jardim, irmãos, estava localizado perto da planície aluvial do rio Tigre, aqui chamado de Idequel, e do rio Eufrates. Alguns acreditam, irmãos, que estava localizado na região correspondente à atual sul do Iraque. Outros sustentam que não há dados suficientes no relato bíblico para a determinação do local específico. No versículo 9, a árvore da vida. Duas árvores do jardim do Éden tinham importância especial. Primeiro, a árvore da vida provavelmente tinha por fim impedir a morte física. É relacionada com a vida perpétua, em Gênesis, lá no capítulo 3, versículo 22. O povo de Deus, irmãos, terá acesso à árvore da vida no novo céu e na nova terra. Segundo, a árvore da ciência do bem e do mal tinha a finalidade de testar a fé de Adão e sua obediência a Deus e a sua palavra. Deus, irmãos, criou o ser humano com um ente moral capaz de optar livremente por amar e obedecer ao seu Criador, ou por desobedecer-lhe e rebelar-se contra a sua vontade. Versículo 15 do capítulo 2. E pôs no jardim do Éden. Nesse tempo, irmãos, Adão, o primeiro homem, era santo, livre do pecado e vivendo em perfeita comunhão com Deus. Era o pintor da criação de Deus e foi-lhe dada a responsabilidade de trabalhar sobre as diretrizes de Deus, no cuidado da sua criação. Esse relacionamento, irmãos, harmônico entre Deus e a raça humana findou por causa da desobediência de Adão e Eva. Versos 16: E ordenou Deus ao homem, desde que o marco inicial da história, a raça humana, irmãos, tem estado vinculada a Deus, mediante a fé na sua palavra e obediência à mesma, como uma verdade absoluta. Amém? E aqui, irmãos, nós temos 3 pontos que eu gostaria de destacar com os irmãos. Primeiro, a vida por meio da fé e obediência foi o princípio regedor da comunhão que Adão tinha com Deus no Éden. Adão foi advertido de que morreria se transgredisse a vontade de Deus e comesse da árvore da ciência do bem e do mal. Este risco, irmão, de morte tinha de ser aceito por fé, tendo por base aquilo que Deus dissera, posto que Adão ainda não tinha presenciado a morte humana. Segundo ponto, o mandamento de Deus a Adão foi um teste moral. Esse mandamento significou para Adão uma escolha consciente e deliberada de crer e obedecer, ou de descrer e desobedecer à vontade do seu Criador. Terceiro ponto, enquanto Adão cresce na palavra de Deus e a obedecesse, viveria para sempre em maravilhosa comunhão com Deus. Se pecasse e desobedecesse, colheria a ruína moral e a ceifa da morte. Capítulo 2, a partir do versículo 18. Aqui vimos que uma disjuntura que esteja como diante dele. A mulher, irmãos, foi criada para ser a amável companheira do homem e sua ajudadora. Com isso, irmãos, ela passa a participar da responsabilidade de Adão e como ele cooperar no plano de Deus para a vida dele e da família também, onde o termo auxílio, referente a Deus, tem o mesmo sentido que ajudadora, como vimos no versos 18. Versículo 24, irmãos, deixará o varão seu pai e a sua mãe. Desde o princípio, irmãos, Deus estabeleceu o casamento e a família que dele surge, como a primeira e a mais importante instituição humana na Terra. A prescrição divina para o casamento é só homem e uma só mulher, os quais tornam-se uma só carne,
unidos em um corpo e alma. Aqui, irmãos, temos um ensinamento divino, por sinal, que exclui o adultério, a poligamia, a homossexualidade, a fornicação e o divórcio, considerando isto antibíblico. Amém? Capítulo 3, irmãos, a partir do versículo 1. Aqui vimos a respeito da serpente. Nesse episódio, amados irmãos, a serpente levantou-se contra Deus através da sua criação. Declarou que aquilo que Deus dissera a Adão não era verdade. Por fim, ela foi a causa de Deus amaldiçoar a criação, inclusive a raça humana que ele fizera à sua imagem. A serpente é, posteriormente, identificada com Satanás ou o diabo. Certamente, irmão, Satanás controlou a serpente e usou-a como um instrumento para efetuar a tentação. No versículo 4, a raça humana está ligada a Deus mediante a fé na sua palavra, como a verdade absoluta. Amém? E aqui eu tenho 2 pontos a destacar. Primeiro, Satanás, irmãos, porque sabia disso, procurou destruir a fé que Eva tinha no que Deus dissera, causando dúvidas contra a palavra divina. Satanás, irmãos, insinuou que Deus não estava falando sério no que dissera ao casal. Em outras palavras, a primeira mentira proposta por Satanás foi uma forma de antinomianismo, negando o castigo da morte pelo pecado e apostasia. Segundo ponto, um dos pecados capitais da humanidade é a falta de fé na palavra de Deus. É admitir, irmãos, que, de certo modo, Deus não fala sério sobre o que ele diz a respeito da salvação, da justiça, do pecado, do julgamento e da morte. A mentira mais persistente de Satanás é que o pecado proposital e a rebelião contra Deus, sem arrependimento, não causarão, em absoluto, a separação de Deus e a condenação eterna. E acreditar nisso é um grande erro. Amém? Versículo 5 do capítulo 3. Sereis como Deus. Aqui, irmão, Satanás, desde o princípio da raça humana, tenta os seres humanos a crer que podem ser semelhantes a Deus, inclusive decidindo por conta própria o que é bom e o que é mal. E aqui nós temos 2 aspectos disso. Primeiro, os seres humanos, na sua tentativa de serem como Deus, abandonam o Deus onipotente e daí surgem os falsos deuses. O ser humano, irmãos, procura hoje obter conhecimento moral e discernimento ético, partindo de sua própria mente e desejos, e não da palavra de Deus. Porém, só Deus, irmãos, tem o direito de determinar aquilo que é bom ou mal. Segundo aspecto que eu gostaria de comentar com os irmãos é que as Escrituras declaram que todos que procuram ser deuses desaparecerão da terra e debaixo deste céu. Este será também o destino do anticristo, do qual está escrito, querendo parecer com Deus. No versículo 6, a mulher comeu e ele comeu com ela. Quando Adão e Eva pecaram, sua morte moral e espiritual ocorreu imediatamente, ao passo que a morte física veio posteriormente. Amém? Deus, irmãos, tinha dito: no dia em que delas comeres, certamente morrerás. Por conseguinte, a morte espiritual e moral ocorreu imediatamente quando pecaram. A morte moral, irmãos, consistiu na morte da vida de Deus dentro deles, quando a sua natureza se tornou pecaminosa. A morte espiritual destruiu a comunhão que antes tínhamos com Deus. Depois do pecado, irmãos, de Adão e Eva, toda pessoa, ao nascer, entra neste mundo com uma natureza pecaminosa.
Essa corrupção da natureza humana, irmãos, abrange o desejo inato da pessoa seguir seu próprio caminho egoísta, ignorando a Deus e ao próximo, e é transmitida a todos os seres humanos. Versículo 7 do capítulo 3. Conheceram que estavam nus. Quando Adão e Eva, irmãos, viviam em inocência moral, antes da queda, a nudez não era imoral, nem causava sentimento de vergonha. Depois que pecaram, no entanto, a consciência de estarem nus passou a associar-se ao pecado e à condição caída e depravada da raça humana. Por causa do mal que a nudez parecia causar no mundo, o próprio Deus vestiu Adão e Eva, e agora ele ordena que todas as pessoas se vistam com pudor e modéstia. Versículo 8. Escondeu-se Adão e a sua mulher. A culpa e a consciência do pecado motivaram Adão e Eva a fugir de Deus. Tinham medo e constrangimento na sua presença, sabendo que tinham pecado e que estavam sob o desagrado de Deus. Nessa condição, viram que era impossível chegar à sua presença com confiança. Em nossa condição, irmãos, pecaminosa, também somos semelhantes a Adão e Eva. Deus, no entanto, proporcionou um caminho para purificar nossa consciência culpada, para livrar-nos do nosso pecado e nos restaurar a comunhão com Ele. O caminho é chamado Jesus Cristo, mediante a redenção que Deus proveu através do seu Filho. Podemos vir a Ele e receber o seu amor, misericórdia, graça e ajuda em tempo oportuno. Amém? Versículo 13 do capítulo 3. A serpente me enganou. Satanás, irmãos, provocou a queda da raça humana por meio do engano. Esse é um dos seus métodos principais de desviar as pessoas do caminho e da verdade de Deus. Versículo 15. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse versículo, irmãos, contém a primeira promessa implícita do plano de Deus para a redenção do mundo. Prediz a vitória final da raça humana e de Deus contra Satanás e o mal. É uma profecia do conflito espiritual entre a semente da mulher e a semente da serpente. Deus promete aqui, irmãos, que Cristo nasceria de uma mulher e que ele seria ferido ao ser crucificado. Porém, ressuscitaria dentre os mortos para destruir completamente Satanás, o pecado e a morte, para salvar a humanidade. Dos versículos 16 a 19 do capítulo 3, o castigo imposto, irmão, sobre o homem e a mulher, bem como o efeito do pecado sobre a natureza, tinham o propósito de relembrar à humanidade as consequências terríveis do pecado e de levar cada um a depender de Deus, com fé e obediência. O desígnio de Deus é que a raça humana seja redimida do seu presente estado de pecado e perdição. Versos 20. Chamou Adão o nome de sua mulher Eva. Adão, irmãos, deu à sua esposa o nome de Eva, que significa vida, porque ela é a primeira mãe dos seres humanos, em todas as gerações. Versos 22. Adão e Eva tentaram igualar-se a Deus e determinar seus próprios padrões de conduta. O ser humano, irmãos, através da queda, tornou-se até certo ponto independente de Deus e começou a fazer o seu próprio julgamento entre o bem e o mal. Versículo 24, capítulo 3. Lançado fora o homem. Adão, irmãos, perdera a perfeita comunhão que tinha com Deus. Agora foi posto fora do jardim e iniciou uma vida dependente de Deus, em meio ao sofrimento. Além disso, Satanás, devido à queda de Adão e Eva, passou a ter poder sobre o mundo.
pois o Novo Testamento, referindo-se a ele, Satanás, chama-o de príncipe deste mundo. Contudo, irmãos, Deus amou a raça humana de tal maneira que decidiu derrotar Satanás. Deus, irmãos, faz isso, reconciliando o homem e o mundo com ele, mediante a morte de seu filho. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e finalizando no capítulo 3. Desejo aos irmãos uma excelente leitura, meditação das Sagradas Escrituras. Iniciamos mais um ciclo, mais um ano, mais um livro, e eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas através da tua palavra em nossas vidas. Amém? E por meio das nossas vidas. Fiquem com Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe grandemente. Até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição deste livro maravilhoso, que é o livro de Gênesis. Um forte abraço a todos.